A lendária figura nórdica Ragnar Lothbrok, um herói viking semi-mitológico, rei e explorador, continua a cativar a imaginação de pessoas ao redor do mundo com suas façanhas ousadas e personalidade maior que a vida. Um dos aspectos mais intrigantes de seu legado está no profundo impacto que ele teve sobre seus filhos. Através de suas ações, crenças e ensinamentos, Ragnar Lothbrok moldou o destino de seus muitos filhos, o que teria um efeito profundo nas terras que eles invadiriam. O legado de Ragnar continua a perdurar através das ações e personalidades de seus filhos, mostrando o impacto duradouro que uma figura lendária pode ter na formação da história. As expedições marítimas de Ragnar o levaram tão ao norte quanto a Finlândia e algumas áreas da Rússia. As lendas registram que ele aventurou-se até Paris, saqueou no Helesponto e além. Esses ataques tornaram Ragnar talvez um dos vikings mais famosos da história. Inúmeras histórias nas sagas relatam as façanhas de Ragnar, desde vingar seu avô até matar reis e criaturas mitológicas e duelar com campeões guerreiros ao lado de seus muitos filhos. Essas são algumas das histórias que envolvem essa figura lendária. No entanto, muitos guerreiros encontram seu fim e Ragnar subestimou o rei Eller da Nortúmbria e atacou o rei inglês, mas sua frota viking foi capturada. Ragnar, sendo um dos reis vikings mais famosos e temidos da época, foi executado cerimonialmente ao ser jogado em uma cova de cobras, onde foi devorado vivo. Seu fim foi descrito na Gesta de Noru. Assim, um conquistador dos mais gloriosos morreu como prisioneiro. Uma lição de que nenhum homem deve confiar demais na sorte. A morte de Ragnar teria um impacto profundo na terra dividida da Inglaterra, pois seus filhos estavam vindo para vingar ele. Os filhos de Ragnar se uniriam e trariam para a Inglaterra uma força que não era vista desde a época dos romanos, mais de 800 anos antes. Esta é a história dos filhos de Ragnar e suas façanhas, e como a morte do pai deles os uniria por um tempo. Ivar, o dessossado, nascido Ivar Ragnarsson, era filho do lendário rei e guerreiro Ragnar Lothbrok, e sua mãe era a vidente chamada Áslog. Ele nasceu em algum momento do século IX. Seus pais eram duas figuras lendárias na história escandinava. Então, Ivar precisaria ser grandioso para construir seu próprio legado, diferenciando-se de seu pai Ragnar e de seu lendário avô Sigurd, que, segundo dizem, matou o dragão Fafnir. De acordo com a saga de Ragnar, a falta de ossos de Ivar era resultado de uma maldição. Sua mãe, Áslog, era a segunda esposa de Ragnar e possuía poderes de feitiçaria e premonição. Ela avisou ao novo marido que eles deveriam esperar 3 noites antes de consumar o casamento. Mas Ragnar foi dominado pelo desejo e não deu ouvidos às suas palavras. A saga diz: 3 noites juntos, mas ainda separados, devemos esperar sem adorar os deuses ainda. Do meu filho, isso evitaria um dano duradouro, pois sem ossos ele seria, se o gerasses agora. O apelido de Ivar era Ivar, o sem ossos. Nenhuma fonte histórica explica diretamente o motivo desse nome. No entanto, existem algumas explicações, e entre elas está o fato de que os vikings eram bem conhecidos por seus apelidos irônicos. Ivar poderia ter sido um viking muito alto, com mais de 1,95 metros, talvez até 2,10 metros e ossos grandes. Outra explicação simples é que ele pode ter sido hiperflexível, e a última é que ele pode ter nascido com ossos frágeis. Como na saga de Ragnar, disse que Ivar não conseguia andar e precisava ser carregado para todos os lugares. Seu nome pode derivar do latim para odiado, já que ele era odiado pelos cristãos em toda a Grã-Bretanha, pois dizia-se que ele os torturava até a morte se não renunciassem à sua fé. No entanto, sua maldição pode ter sido várias coisas, por exemplo, seu ódio pelos cristãos e sua maldade para com eles, seus ossos fracos, ou talvez algo completamente diferente. O primeiro desafio de Ivar em sua vida ocorreu quando ele ainda era um menino.
Seu pai, Ragnar, havia acumulado muitos inimigos em suas campanhas militares, e Saxo Gramático escreveu: os jutos e escanianos foram inflamados com um fogo inextinguível de sedição. Eles negaram o título de rei a Ragnar e deram a um certo Harald o poder soberano. Ragnar, achando-se desprovido de todos os recursos, passou a buscar ajuda de pessoas de todas as idades. Ele reuniu os fortes e os fracos juntos e não teve vergonha de colocar alguns velhos e meninos entre as fileiras dos fortes. Assim, ele tentou inicialmente esmagar o poder dos escânios no campo de batalha. Aqui ele enfrentou dura batalha contra os rebeldes. Aqui também Ivar, o desossado, atendeu ao chamado de seu pai para a guerra. Embora estivesse em seu 7º ano, ele lutou esplendidamente e mostrou a força de um homem no corpo de um menino. Esta foi a primeira vez que Ivar se destacou em batalha. O restante da infância de Ivar não foi registrado na história. No entanto, mais tarde na vida de Ivar, quando ele já era um homem, Ragnar o levou como guia, já que ele conhecia o país de York. Aqui, ele desembarcou suas forças e, após uma batalha que durou 3 dias, ele esmagou as forças do rei Eller. Ele e seu exército então recuaram. O episódio custou muito sangue aos ingleses e muito pouco aos dinamarqueses. Depois, Ivar acompanhou seu pai Ragnar e seus irmãos até a Irlanda. Então eles mataram o rei Melbrick, sitiaram Dublin, o que resultou na rendição deles, e tomaram todas as suas riquezas. Ivar estava aprendendo rapidamente com seu pai Ragnar o que significava ser um viking. No entanto, a tragédia aconteceria. Ragnar Lothbrok seria capturado e morto pelo rei Eller, sendo jogado em um poço de cobras. Ivar então pensaria apenas em vingança para apaziguar o espírito de seu pai. Ivar sabia que o rei Eller precisaria morrer por suas mãos, além de ser um guerreiro experiente em batalhas. Ivar também era incrivelmente inteligente e preferiu ser astuto em vez de ousado, tentando um truque engenhoso contra o rei Eller. Implorando por um acordo de paz, ele pediu uma faixa de terra e conseguiu o que queria, pois o rei Eller achou que isso custaria pouco e se considerou feliz por um inimigo tão forte pedir um pequeno favor em vez de um grande. Ivar também jurou nunca guerrear contra o rei Eller, mas a vingança de sangue de Ivar significava muito mais para ele do que sua palavra a um rei saxão. Ivar iria lentamente reunir suas forças em sua nova terra sem oposição e então cercaria York e a tomaria para si. Ivar agora tinha uma base no continente, o que se mostraria vantajoso para seu plano. Enquanto Ivar reunia seu exército nas sombras, seus irmãos chegaram com uma frota de 400 navios e, em um desafio aberto, declararam guerra ao rei Eller. Eles fizeram isso no momento marcado. Ivar se encontraria com seus irmãos, pois a vingança os havia reunido. Esse foi o maior exército viking a pisar na Inglaterra, e eles ficaram conhecidos como o Grande Exército Pagão, liderado pessoalmente por Ivar e seus irmãos. Ivar e seus irmãos aguardaram o momento certo em sua fortaleza. Eles então decidiram marchar para o norte para invadir a Nortúmbria. O Grande Exército Pagão saqueou York outra vez para provocar o rei Eller a enfrentar os vikings. Segundo o plano de Ivar, os vikings fingiram recuar, o que fez com que os nortúmbrios os perseguissem. Isso permitiu que o exército do rei Eller fosse cercado, o que levou a um massacre em massa. Diziam que os filhos de Ragnar lutaram com uma fúria quase em transe, talvez até mesmo no estado de berserker. Ivar e seus irmãos conseguiram capturar o rei Eller vivo, e eles se alegraram, pois tinham algo sinistro reservado para o rei que havia matado seu pai. Ivar e seus irmãos ordenaram que o rei Eller fosse executado ritualmente usando a águia de sangue. Sua carne nas costas seria cortada, expondo a caixa torácica. As costelas eram quebradas para puxar os pulmões para fora, criando uma espécie de asa, por isso o nome Águia de Sangue. Ivar e seus irmãos então se alegrariam, pois haviam acabado de derrotar seu inimigo mais implacável.
Eles se alegrariam com as histórias de glória e triunfo uns dos outros. O rei Eller estava morto e Bjorn e Sigurd voltaram para seus próprios reinos. O grande exército pagão havia acabado de tomar o antigo reino da Nortúmbria e Ivar instalaria um governante fantoche chamado Egbert, que atuaria como um coletor de impostos glorificado para financiar ainda mais as invasões do exército. De acordo com a crônica anglo-saxônica, o grande exército pagão de Ivar moveu-se para o sul a partir de York no ano de 868 e estabeleceu seus alojamentos de inverno na Mércia, em Nottingham. A chegada dos vikings ali marcou a primeira ameaça registrada ao coração da Mércia. O rei Busred da Mércia pediu ajuda ao rei Ethelred de Wessex e ao seu irmão Alfredo, que mais tarde seria conhecido como Alfredo o Grande. Os exércitos combinados da Mércia e de Wessex se reuniram diante da posição dinamarquesa. Ivar percebeu que estava em menor número e não poderia esperar vencer uma batalha campal. Ivar preferiu usar sua astúcia novamente para garantir a paz. Isso acabou se tornando o Tratado de Nottingham. Henrique de Huntingdon, escrevendo quase 250 anos depois, descreveu a resposta de Ivar. Ivar, então, vendo que toda a força da Inglaterra estava reunida ali e que seu exército era mais fraco e estava cercado, recorreu a palavras suaves, astuto como uma raposa, e conquistou a paz e a confiança dos ingleses. Ele então voltou para York e permaneceu lá por 1 ano com toda a crueldade. Sob a cobertura dessa paz, Ivar atravessou para a Mércia com seu exército e seu irmão Abba Ragnarsson, mas seu objetivo era subjugar o rei. Reino da Anglia Oriental. De acordo com a vida de Santo Edmundo, diabo de Fleury, foi isso que aconteceu quando as forças vikings entraram na Anglia Oriental. Ivar invadiu o país de repente como um lobo e matou o povo, homens, mulheres e crianças inocentes. Em seguida, enviou ao rei Edmundo da Anglia Oriental uma mensagem ameaçando que, para salvar a vida, deveria se submeter à sua autoridade. O mensageiro foi até o rei Edmundo e anunciou ousadamente a mensagem de Ivar. Ivar, nosso rei, audacioso e vitorioso em terra e mar, ordena que você compartilhe seus tesouros de ouro escondidos e entregue suas posses ancestrais a ele, e que você se torne seu rei vassalo. Se você quiser continuar vivo, já que não tem forças para resistir a ele, Edmundo respondeu: nunca nesta vida Edmundo se submeterá a Ivar, o líder guerreiro pagão, a menos que ele primeiro se submeta ao Salvador Cristo. O grande exército pagão, então, sob o comando de Ivar, dizimou as forças de Edmundo em uma batalha sem nome perto de Thetford. Edmundo supostamente sobreviveu à batalha e retornou ao seu salão para aguardar a chegada de Ivar, o rei e senhor da guerra. O rei Edmundo, contra quem Ivar avançou, estava dentro do seu salão. O ímpio então amarrou Edmundo e mandou que o espancassem com varas. Depois, ele foi açoitado. Entre as chicotadas, Edmundo clamava com verdadeira fé no Salvador Cristo. Por causa de sua fé, porque ele clamava a Cristo para ajudá-lo, os pagãos ficaram furiosamente irritados. Então eles atiraram lanças nele como se fosse um jogo, até que ele ficou completamente coberto, parecendo os espinhos de um ouriço. Quando Ivar viu que o nobre rei não abandonaria Cristo, mas com fé resoluta continuava a chamá-lo, ele ordenou que Edmundo fosse decapitado, e os pagãos assim o fizeram. Enquanto Edmundo ainda clamava por Cristo, os pagãos arrastaram o homem santo para a morte e com um só golpe cortaram sua cabeça. Ivar queria testar a fé do rei Edmundo para ver se o Deus dele interviria para salvar o rei. Edivaldo, irmão de Edmundo, fugiu para Dorset e virou eremita por medo do clima instaurado por Ivar. Ele abandonou sua linhagem real. Assim, Ivar pôs fim à dinastia real da Anglia Oriental. O rei Edmundo da Anglia Oriental havia acabado de ser morto cerimonialmente, agora conhecido na história como Santo Edmundo, o Mártir. Sua história virou lenda, pois ele se recusou a se tornar um rei fantoche para Ivar
e não renunciou ao seu Deus diante da morte certa. O cronista e monge inglês Simeão de Durham escreveu sobre o reinado de terror de Ivar. Por toda parte destruíram igrejas e mosteiros com fogo e espada. Quando partiam de um lugar para outro, não deixavam nada de pé além de paredes implacáveis. Ivar então retornou a York, deixando o exército viking sob o controle conjunto de seus irmãos, Halfdan e Uber. Em 870, os irmãos de Ivar pediram paz na Inglaterra. Ivar, no entanto, não conseguiu ficar parado e então foi para a Escócia e travou guerra. Nessa empreitada, ele foi acompanhado por Olaf, o Branco. Foi um ataque conjunto. Olaf navegou pelo rio Clyde com muitos drácares com cabeças de dragão, enquanto Ivar iria para noroeste a partir de York. Eles se encontraram em Dumbarton Rock, uma fortaleza dos bretões e antiga capital do reino de Strathclyde. A fortaleza havia resistido com sucesso ao longo dos anos aos ataques dos pitos, dos escoceses e dos anglos. No entanto, de acordo com os anais de Ulster, Ivar e Olaf sitiaram a fortaleza por 40 dias até que o suprimento de água se esgotasse. Ivar saqueou o castelo. Os anais de Ulster relatam que, após o cerco, muitos prisioneiros foram levados a Dublin para serem vendidos como escravos, pois a cidade era um dos principais mercados europeus de escravos. Depois disso, Ivar voltou para Dublin e ficou conhecido como o Rei dos Nórdicos de toda a Irlanda e da Britânia, sendo também o Rei de Dublin. Ivar era uma lenda viva, assim como seu pai, o matador de reis e a ruína das linhagens reais. Mas ele nunca conseguia se contentar em governar. Sempre precisava de mais, outro reino e outra aventura. No ano de 871, Ivar voltou a Dublin, onde permaneceu como rei dos nórdicos de toda a Irlanda e Grã-Bretanha até sua morte no ano de 873. A razão de sua morte permanece desconhecida, mas muitos especulam que foi devido à sua maldição. Ivar estabeleceria sua dinastia dos Waiamari e forjaria um legado e uma reputação que durariam milênios. Ivar levou seu contingente do grande exército pagão e forjou um reino que abrangia Dublin, a ilha de Man, as ilhas ocidentais, Orkney e grandes partes da costa norte e oeste da Escócia. A dinastia de Ivar, ou os descendentes de Ivar, se tornariam o clã viking mais poderoso da Grã-Bretanha por um tempo. Segundo a lenda, o corpo de Ivar foi trazido de volta para a Inglaterra a seu próprio pedido e foi enterrado na costa para servir como um talismã e impedir novas conquistas de seus reinos. Sagas islandesas do século XIII descrevem as ações de Guilherme, o Conquistador. Ele foi até o local do sepultamento, quebrou o monte e viu que o corpo de Ivar não havia se decomposto. Guilherme mandou fazer uma grande pira, onde o corpo de Ivar foi queimado. Depois de queimar o corpo do guerreiro, Guilherme, ele próprio, descendente do chefe viking Rolo da Normandia, conquistou toda a Inglaterra, supostamente quebrando a maldição de Ivar sobre a terra. Ivar, o Desossado, destruiu o último reino britônico na Escócia, composto por povos antigos de língua celta que habitavam a Grã-Bretanha desde a Idade do Ferro. Ele também pôs fim à linhagem dos reis da Nortúmbria e da Anglia Oriental. O legado de Ivar continua vivo, tanto na história quanto na cultura popular. Halfdan foi essencial na época do grande exército pagão e suas conquistas na Inglaterra. No entanto, há um problema com a história de Halfdan. Diversas fontes citam um filho de Ragnar, Vitsuk, que acompanhou os irmãos à Inglaterra. Devido ao fato de Halfdan e Vitsuk não serem mencionados nas mesmas fontes, muitos historiadores acreditam que eles são, na verdade, a mesma pessoa e que Vitsuk talvez fosse um apelido de Halfdans. De qualquer forma, vamos explorar todas as fontes sobre a vida de Vitsuk e Halfdan, assumindo que eles eram realmente a mesma pessoa. Primeiro, vamos analisar Vitsuk de acordo com os Gestadenorum. De acordo com essa fonte, Vitsuk era filho de Ragnar Lothbrok,
um rei e saqueador lendário, e sua mãe era uma mulher chamada Suancola. Ragnar, sendo um homem de ação, preparou uma expedição ao Helesponto e convocou uma assembleia de dinamarqueses. Ele levaria muitos de seus filhos, e Vitsuk seria um deles. O jovem guerreiro iria com seu pai experiente em batalhas e alguns de seus irmãos para o outro lado do mundo conhecido, onde o sol brilhava mais forte e onde o mar era mais claro. De acordo com a história, Ragnar e suas forças subjugaram os exércitos do Helesponto, mas o rei deles havia casado sua filha com o rei russo na esperança de uma aliança. Ragnar logo enfrentaria os russos e seu exército infinito, mas ele e seus filhos superariam suas forças. Vitsuk e seu pai também superaram as forças dos Citas, que eram um antigo povo nômade. Vitsuk lutou bem e se destacou na batalha. Ragnar o recompensaria com uma província que eles já haviam conquistado, mas um acordo foi feito onde Vitsuk teria que compartilhar a terra com o rei dos russos. Após o exército de Ragnar concluir no Helesponto, ele e seus soldados voltaram para a Escandinávia, assim como Vitsuk. Depois de um tempo, Vitsuk viria a governar a Suécia. No entanto, muitos dos acontecimentos de como isso aconteceu se perderam. Muitos guerreiros e jarls desejavam governar a Suécia e eles conspiravam contra Vitsuk. Um dia, um jarl chamado Daxo prepararia seu exército, mas o disfarçaria como uma grande comunidade de comerciantes. Então ele marcharia sobre a cidade onde Vitsuk residia. Daxo entraria na cidade sob o pretexto de ser um comerciante e Vitsuk o receberia com hospitalidade. Assim que o exército disfarçado chegasse à cidade, eles saltariam de suas carroças e carruagens que não estavam cheias de mercadorias, mas sim de guerreiros. Vitsuk, sendo um guerreiro de verdade, matou muitos homens e não podia ser morto. Logo ele estava cercado por uma pilha de cadáveres inimigos, mas muitos dos seus próprios guerreiros pessoais foram capturados na luta. 12 de seus homens foram capturados e receberam a liberdade, mas em vez disso entregaram suas vidas por seu rei e escolheram compartilhar os perigos de seu líder Vitsuk. Daxo ficou comovido com esse gesto de seus guerreiros, agora sabendo que Vitsuk era um rei digno. Então Daxo ofereceu sua filha em casamento a Vitsuk, mas o dote seria metade de seu reino. Por vontade própria, Vitsuk aceitou a sentença de condenação. Daxo então prometeu que Vitsuk poderia escolher como queria morrer. Vitsuk disse que queria ser amarrado e queimado vivo com seus companheiros de guerra. Daxo atendeu ao pedido dele e, por gentileza, concedeu a ele o fim que havia escolhido. Agora, vamos olhar para Vitsuk de acordo com a história de Ragnar e seus filhos, que tem uma história completamente diferente. Ragnar se casaria com Ulfloag, filha de Sigurd, o matador de dragões. Juntos, Ragnar e Ulflug tiveram 4 filhos: Ivar, o desossado, Bjorn, flanco de ferro, Vitsuk e Sigurd, olho de serpente. Quando os filhos de Ragnar estavam totalmente crescidos, eles começaram a fazer incursões por toda parte. Os filhos mais velhos de Ragnar eram Eric e Agnar. Os irmãos conquistaram Zealand, Gotland e Åland e muitas outras ilhas menores no mar. Vitsuk e seus irmãos estabeleceram sua base em Zealand, onde se preparariam para muitos ataques e conquistas. Isso, no entanto, ia contra a vontade de seu pai, Ragnar, mas todos os seus filhos ansiavam por guerra, querendo se tornar tão famosos quanto o pai, mas isso acabaria levando à sua queda. Os filhos de Ragnar basicamente se voltaram contra ele e estavam tomando suas terras tributárias contra sua vontade. Para combater isso, Ragnar colocou um homem chamado Aistani Beli como rei da Suécia Superior para proteger o reino de seus filhos. Eric e Agnar, no entanto, velejariam para a Suécia em seus longos barcos com cabeças de dragão. Ao ouvir essa notícia, Stein consultaria os chefes suecos e levantaria um exército para defender a terra dos filhos sedentos de sangue de Ragnar. O exército de Eric e Agnar entraria em confronto com o de Stein e uma grande batalha se seguiria.
mas os filhos de Ragnar foram sobrepujados pela superioridade numérica. As tropas deles foram totalmente massacradas. Ragnar seria morto em batalha e Eric foi capturado. Eric disse que não queria mais viver depois de uma derrota dessas. Ele pediu a Stan que o matasse e sua declaração final foi: envie uma mensagem para minha doce e esbelta madrasta. Diga a ela que todos os meus anéis são dela. A raiva do meu irmão vai aumentar quando ela trouxer a generosa notícia da minha morte. Uslo receberia a notícia da morte de ambos os seus enteados e choraria sangue. Ela então disse aos seus filhos que, se Eolot tivesse caído, eles não deixariam você ser esquecido. Hvitsuc responderia: vamos planejar antes de jurar como a vingança pode ser realizada. Vários tormentos vis aguardam o assassino de Agnar. O rei Aistane ouviu falar da vingança que se aproximava dos filhos de Ragnar e reuniu um exército com todos os homens em idade de lutar que havia no reino. Ivar, Bjorn e Hvitsuc reuniram seu próprio exército e, quando os dois lados se encontraram, uma batalha climática se seguiu. A raiva e o desejo de vingança os fariam lutar com fúria quase em transe. Os filhos de Ragnar estavam no meio da luta e mataram muitos homens naquele dia. As forças de Aistane estavam diminuindo e acabaram sendo derrotadas, seguido de um massacre em massa. O rei Stein cairia, tornando assim os filhos de Ragnar ainda mais famosos. Ragnar iria para a Inglaterra e travaria guerra contra o rei Eller da Nortúmbria. O grande rei e guerreiro que era Ragnar, no entanto, seria capturado e então executado ao ser jogado em um poço de cobras. Mais uma vez, os filhos de Ragnar precisariam vingar outro membro da família, mas desta vez era o viking mais celebrado de todos os tempos, seu pai Ragnar. Hvitsk e seus irmãos iriam para a Inglaterra, tendo reunido um enorme exército que mais tarde ficaria conhecido na história como o Grande Exército Pagão. Juntos, os filhos de Ragnar invadiram o reino da Nortúmbria e mataram o rei Eller. Eles o mataram com a execução ritualística conhecida como Águia de Sangue para humilhar o rei Eller, assim como ele humilhou Ragnar. Eles queriam que ele sofresse, sacrificando-o aos deuses com uma morte lenta e vingativa, apaziguando o espírito de Ragnar. Depois que Ragnar foi vingado, Hvitsuc saiu em incursões por muitas terras, incluindo Inglaterra, Normandia e França. O mais longe que ele foi até Lune, no norte da Itália. Hvitsuc até considerou ir para Roma, mas decidiu não fazê-lo devido às grandes histórias que ouvira em suas viagens sobre a antiga cidade, onde deuses estranhos já haviam reinado e permitido que os guerreiros de lá conquistassem o mundo. Hvitsuc saqueou terras distantes e próximas. Ele já tinha ido ao Helesponto, lutado contra russos, citas, italianos, franceses e ingleses, e ele e seus irmãos eram os homens mais famosos onde se falava nórdico. Quando os filhos de Ragnar retornaram à Escandinávia, dividiram suas terras, e Hvitsuc passou a governar muitas regiões, incluindo Wendland. No entanto, de acordo com fontes anglo-saxônicas, após a conquista da Anglia Oriental e da Nortúmbria, Ivar, o Desossado, levaria muitos de seus guerreiros para o norte e se separaria do grande exército pagão. Na crônica anglo-saxônica, Hvitsuc seria referido como Halfdan. Depois que Ivar foi para o norte, Halfdan assumiria o comando do grande exército pagão e, de acordo com a crônica, seu exército lutou contra os saxões ocidentais 9 vezes, incluindo a Batalha de Ashdown. No dia 8 de janeiro do ano 870, Halfdan dividiu suas forças em 2 contingentes, um sob seu próprio comando e o outro sob o comando de seus condes. Eles enfrentavam o príncipe Alfredo, depois chamado Alfredo, o Grande, e seu irmão mais velho, o rei Ethelredo de Wessex. O príncipe Alfredo liderou suas tropas na batalha e ambos os lados ergueram uma parede de escudos. O rei Ethelredo de Wessex fez o que qualquer rei deveria e liderou o ataque morro acima contra os vikings. A batalha foi feroz, com muitos guerreiros morrendo de ambos os lados, mas eventualmente os saxões conquistaram a vitória. Halfdan, no entanto,
ainda estava à solta, tendo escapado da batalha. Apenas 2 meses depois, houve outra batalha conhecida como a Batalha de Merton. De acordo com a crônica anglo-saxônica, houve uma grande matança de ambos os lados e os vikings ficaram com a posse do campo de batalha. O sacerdote guerreiro bispo Raymond cairia. 1 mês depois, o rei Ethelredo morreria devido aos ferimentos sofridos na batalha. Halfdan estava agora um passo mais perto de conquistar toda a Inglaterra. Halfdan e o grande exército pagão lutaram 9 batalhas consecutivas contra os saxões ocidentais, mas eles simplesmente não se rendiam. Então Halfdan aceitou uma trégua com o novo rei coroado, Alfredo. Isso levaria a uma paz frágil, mas os objetivos de Halfdan ainda eram conquistar toda a terra. Halfdan e o grande exército pagão, então, tomaram o controle de Londres e passaram o inverno lá. Durante esse período, moedas foram cunhadas com o nome Halfdan, identificando-o como líder do exército e rei. Os vikings aguardaram lá até o ano de 874, quando conquistaram a Mércia e depuseram seu rei. O rei Burhred foi levado ao exílio e substituído pelo regente fantoche Ceolwulf. Após essa grande vitória, o grande exército pagão se dividiria novamente. Guthrum seguiria para o sul para continuar a luta contra o Essex e Halfdan iria para o norte para lutar contra os Pictos e Bretões de Strathclyde. Halfdan então conquistaria Dublin e mataria Eystein Olafsson, seu rei. O irmão de Halfdan, Ivar, o Desossado, havia governado a cidade antes de sua morte no ano de 873 e Halfdan queria recuperar o reino perdido de seu irmão. No entanto, Halfdan não permaneceu na Irlanda por muito tempo e no ano de 876 retornou a Nortúmbria e foi coroado como rei de Jorvik, que pode ser traduzido como York Escandinava. Isso colocaria fim ao governo dos reis fantoches no norte e Halfdan foi o primeiro Ragnarsson a ser coroado rei em terras inglesas. O reinado de Halfdan em Dublin, no entanto, não era seguro e ele foi deposto enquanto governava em York. Ao saber disso, ele ficou furioso. Ele retornou a Dublin em 877 para tentar reconquistar a cidade. No entanto, Halfdan não lutaria contra os irlandeses, já que Dublin era uma cidade viking na época e seu sobrinho, Bardur Iverson, filho de seu irmão Ivar, o Desossado, reivindicaria o trono para si mesmo. Nessa empreitada, Halfdan finalmente encontrou seu fim, morrendo na Irlanda e perdendo a batalha de Strangford Lough contra seu sobrinho Bardur. Após uma vida inteira de guerras, Halfdan encontrou seu fim pelas mãos de seu próprio sangue. Então, no Gesta Denorum, Witzuk morreu na Suécia. Na história dos filhos de Ragnar, diz que ele governou Wendland depois de todas as suas aventuras. E se Halfdan for realmente a mesma pessoa que Witzuk, então, de acordo com os relatos anglo-saxões, ele foi morto em Dublin. Seus feitos foram lendários, navegando até o Helesponto, lutando contra russos, citas, irlandeses, ingleses, franceses e italianos. Ele foi aclamado como o rei de Jorvik. Ele dividiu terras com o rei dos russos perto do Helesponto. Foi rei de Dublin por um tempo e foi governante de Wendland. Seu legado foi consolidado, pois ele foi o primeiro rei documentado de Jorvik, transformando a terra para sempre. A história de Ubba se passa no auge da era viking, no século IX. Primeiro, vamos analisar sua ancestralidade e infância. O pai de Ubba era o lendário rei e saqueador, Ragnar Lothbrok. Ragnar era famoso em todo o Mar do Norte devido ao seu status de rei guerreiro. Guerreiros renomados e mulheres também naturalmente se aproximavam dele devido à sua fama e posição. Ele se deitava com uma camponesa sem nome por quem havia se apaixonado e cortejava o pai dela, Esbern, convidando-o para banquetes e sendo gentil com ele. A mulher sem nome logo daria à luz um filho, e Ragnar o chamou de Ubba. Quando Ubba se tornou um homem adulto, seu pai Ragnar se preparou para uma expedição ao Helesponto, o canal que forma a fronteira entre a Ásia e a Europa.
Ragnar convocaria uma assembleia de dinamarqueses e Ubba atenderia ao chamado de seu pai para a guerra, e os dois estariam unidos. De acordo com o Gesta Denorum, Ubba e seu pai Ragnar passariam por muitas coisas juntos enquanto saqueavam. Primeiro, subjugariam o rei da região próxima ao Helesponto, chamado Rei Dir. No entanto, o Rei Dir tinha uma aliança com o rei russo, e quando Ragnar viu seu exército imenso, soube que enfrentá-los poderia significar morte certa. Em vez de fugir, Ragnar teve uma ideia: colocar cavalos sobre rodas, o que basicamente significa que ele os prendeu a bigas para romper a linha inimiga. Durante a batalha, a linha inimiga se rompeu e os vikings realizaram um massacre em massa contra os russos e seus aliados. Durante a batalha, Uber lutou com uma fúria indescritível, matando todos que cruzavam seu caminho. Ubba já havia passado mais de 5 anos saqueando e vagando ao lado de seu pai e de outras forças vikings. Agora ele havia provado ser um veterano militar e um guerreiro selvagem. Quando Ubba voltou para casa, ele havia mudado de forma notável. Tendo visto grande parte do mundo conhecido, ele tinha uma visão completamente diferente da vida, pois conheceu muitas terras e reinos diferentes, e sabia que a única maneira de conquistar algo era adquirindo poder. Ele se encontraria com seu avô Esbern, que tentou convencer Ubba a assumir o trono de seu pai, Ragnar. Ubba ouviria esse veneno sendo sussurrado em seu ouvido e cederia aos seus desejos egoístas. Agora ele se imaginaria com uma coroa na cabeça. Esbern tentaria subornar os condes da Suécia para abandonarem Ragnar e se juntarem à sua causa, mas não adiantou. A notícia dessa traição logo chegaria a Ragnar. Ele viajou até onde Esbern residia, o confrontou e então o matou pessoalmente. Depois cortou sua cabeça e a pôs na proa do navio como aviso a possíveis traidores. Ubba fugiria, mas logo reapareceria com uma quantidade considerável de guerreiros leais a ele. Ubba travaria guerra na Zelândia contra as forças de seu pai. Ragnar, um comandante militar experiente e incomparável em combate, rapidamente quebraria as fileiras de Ubba e começaria a atacar suas forças por todos os lados. Ubba, porém, não podia ser morto. Ele matou tantos guerreiros inimigos que, quando foi dominado pela multidão crescente do inimigo, já estava cercado por uma pilha de cadáveres. Ele foi então capturado. Após a batalha, Ragnar e Ubba teriam uma reconciliação emocionante e Ubba seria restaurado ao seu antigo favor como um dos filhos de Ragnar. Ubba então desaparece da história até zarpar para a Inglaterra com milhares de vikings, depois de ouvir a notícia da morte de seu pai na Nortúmbria. Ubba tinha um objetivo: vingar seu pai e fazer a Inglaterra queimar. Durante esse período, a terra fragmentada da Inglaterra era dominada por 4 grandes reinos: Nortúmbria, Mércia, Anglia Oriental e Wessex. Os vikings navegariam até a Inglaterra em meados do século IX. Segundo a crônica anglo-saxônica, uma grande força pagã passaria o inverno na Anglia Oriental. Eles obteriam informações valiosas e recursos até atacarem o reino da Nortúmbria no ano de 867, onde mataram o rei Eller. Ubba e seus irmãos eram astutos e criativos. Sabendo que os saxões seriam muito mais difíceis de controlar sob seu domínio direto, eles colocaram um rei fantoche chamado Egberto como rei da Nortúmbria. No entanto, ele era apenas um cobrador de impostos glorificado que financiaria as futuras invasões dos reinos ingleses. Na verdade, eram os filhos restantes de Ragnar que realmente governavam: Ubba, Sigurdo, Eivor, Bjorn e Halfdan. Os irmãos dominariam o norte da Inglaterra e gradualmente o fariam virar Danelândia. No entanto, Bjorn, o Braço de Ferro, e Sigurdo, o Olho de Serpente, deixariam as terras inglesas depois de vingarem Ragnar, pois sua missão agora estava completa. Mas Ivar, Ubbi e Halfdan permaneceriam. Em 869, o reino da Anglia Oriental foi conquistado pelo grande exército pagão. Ubba e seu irmão Ivar teriam o rei Edmundo à sua mercê e o mataram.
transformando-o em um mártir. Ele então seria lembrado na história como Santo Edmundo. Os vikings colocaram outro rei fantoche, Osvaldo, para governar a Anglia Oriental. 2 dos 4 grandes reinos ingleses agora haviam caído diante do grande exército pagão. Depois disso, Ivar desapareceria da história inglesa e iria para o norte. Assim, vários bandos do grande exército pagão se separaram e Ubba passou a liderar sua própria força. Por um ano, o grande exército pagão então faria campanha contra os saxões ocidentais. Depois, eles tentariam conquistar Mércia, grande parte dela seria conquistada. Os vikings agora controlavam todo o norte do país e uma grande parte de Mércia. Apenas o Essex resistia. No ano de 875, o grande exército pagão invadiu o Essex e tomou Wareham. O Essex tinha acabado de cair. Ubba velejou do país de Gales, onde passou o inverno, e chegou à costa de Devon. Ao desembarcarem, os vikings descobriram que os saxões haviam se refugiado em uma fortaleza chamada Caernweed. Isso culminaria na Batalha de Caernweed, no ano de 878. A tática de Ubba era esperar até que os guerreiros lá dentro se rendessem por falta de comida ou água. Mas Odur, o Ealdorman de Devon, sabia que Alfredo estava no exílio. Sua situação era desesperadora. De acordo com o irmão Assa, os saxões do oeste saíram da fortaleza em um dia ao amanhecer e conseguiram dominar as forças vikings e matar mais de 800 homens. Ubba, o filho de Ragnar, estava entre os mortos. Os saxões ainda capturaram o estandarte do corvo de Ubba, que era considerado mágico e imbuído de poderes malignos de ídolos pagãos. Com a morte de Ubba e a fragmentação do grande exército pagão, Alfredo, o Grande, logo sairia do exílio e uniria o sul da Inglaterra para retomar suas próprias terras. Ubba foi o último filho de Ragnar vivo em solo britânico, e sua morte encorajou os saxões sob o comando de Alfredo, o Grande, rei de Wessex, o suficiente para que ele derrotasse o novo líder do grande exército pagão, Guthrum. Contra todas as probabilidades, Alfredo recuperaria seu reino e iniciaria uma dinastia que duraria por gerações e uniria as terras fragmentadas em um só reino, embora isso só fosse acontecer muitos anos depois, durante o reinado de seu neto, Eteustano. O legado de Ubba vai além dos relatos históricos. Seu personagem virou presença constante na cultura popular moderna, aparecendo também na literatura. Ubba é lembrado como uma figura carismática de guerreiro, famoso por suas lendárias habilidades de combate. Sigurd Ragnarsson, também conhecido como Sigurd de Olho de Serpente, foi um guerreiro viking semi-lendário e rei dinamarquês. Muitos reis escandinavos traçam sua ancestralidade até Sigurd, usando a linhagem de sua mãe para tentar reivindicar descendência divina de Odin. Primeiro, vejamos seus antepassados. O pai de Sigurd era o lendário guerreiro e rei Ragnar Lothbrok, mas seu sangue mítico e mágico viria de sua mãe Ursula, que era uma feiticeira e vidente. Veja, o nome de Sigurd estaria ligado aos feitos de seu avô do lado materno. O pai de Urslog também se chamava Sigurd, que se tornaria uma lenda em toda a Escandinávia e nas regiões germânicas ao matar o dragão Fafnir, deitando-se em uma cova e apunhalando-o no coração por baixo dele. De acordo com a saga de Ragnar Lothbrok e seus filhos, Uslog diria a Ragnar: "Você sabe o tempo com a criança. Será um filho homem que eu terei, e uma serpente estará nos olhos do menino. Quero que o menino seja chamado como meu pai, pois em seu olho estará a marca da glória." Uslug logo entraria em trabalho de parto e após o nascimento do menino, ele seria colocado no colo do manto de Ragnar. Quando Ragnar viu o menino, ele recitou um verso: "Sigurd será o nome do menino. Ele se comportará em batalha como o pai de sua mãe, de quem herdou o nome. Assim, o maior da linhagem de Odin será chamado de Olhos de Serpente, e ele trará muita morte." A serpente no olho, que foi atribuída ao nome de Sigurdo, era uma característica física. Ele nasceu com uma marca no olho, descrevendo a imagem de um Ouroboros.
Esse símbolo antigo representa uma serpente ou dragão comendo a própria cauda. Na mitologia nórdica, Ouroboros aparece como a serpente Juromundo, um dos filhos de Loki. Essa serpente cresceu tanto que conseguiu circundar o mundo inteiro. É muito semelhante ao Leviatã bíblico, sendo uma criatura singular sem par, com a cauda colocada na boca e envolvendo o mundo inteiro. A serpente também pode simbolizar a transmigração das almas. Essa característica genética ou mítica é inédita e, sem dúvida, é atribuída à sua mãe mágica e à sua ancestralidade lendária. Foi sugerido que a marca em seu olho se refere à condição ocular, conhecida como nistagmo, mas isso não pode ser verificado. Sigurdo nasceria no início do século IX, mas não temos uma data exata. Quando menino, Sigurdo já era impulsivo e ousado. Por ser muito mais jovem que seus irmãos Ivar e Bjorn, ele não participaria das batalhas ao lado deles, mas ainda assim expressava sua opinião. Na saga de Ragnar Lothbrok e seus filhos, quando Sigurdo ainda era apenas um garoto, seus meio-irmãos Erik e Agnar foram mortos pelo rei sueco Eystein Beli. A mãe de Sigurdo, Oslo, ficou arrasada mesmo que eles não fossem seus filhos. Ela chorou sangue e pediu aos seus filhos que vingassem os irmãos mortos, pois esse era o modo viking. Mas o rei sueco controlava Uppsala e uma vaca sagrada chamada Siblija, e Ivar, o desossado, acreditava que os deuses estavam do lado de Eystein e temia a magia que reinava ali. Ivar achou imprudente atacar Eystein, mas o jovem Sigurd disse que eles deviam lutar, e seu irmão mais velho, Bjorn, braço de ferro, recitou um verso e disse: Embora pouco se diga em palavras, um homem pode se voltar para a vingança em seu coração, no peito veloz de seu falcão. Não temos uma serpente nem uma cobra brilhante em nossos olhos, mas meus irmãos me alegram. O verso de Bjorn transmite que Sigurd era especial, pois ele se referia ao fato de Sigurd ser único por ter uma cobra brilhante no olho, e como ele motivou seus irmãos mais velhos a lutar, mostrando sua necessidade de vingança. Após as palavras encorajadoras de Sigurd, seus irmãos realizaram sua vingança contra Aistano. Quando Sigurd se tornou um homem, ele ficou muito próximo de seu pai Ragnar e passou a acompanhá-lo em invasões na Escócia. Aqui, ao lado de seu pai, Sigurd teria um gostinho da batalha e mataria muitos guerreiros escoceses. Ele chegou a ser nomeado Conde de Pictlândia devido aos seus feitos no campo de batalha. Sigurd conquistou a posição de conde lutando ao lado de seu pai. No entanto, ele ficava inquieto, e o aventureiro e guerreiro dentro dele ansiava por conhecer terras distantes e lendárias. De acordo com a saga de Ragnar Lothbrok e seus filhos, Sigurd e seus irmãos embarcariam em uma viagem extremamente perigosa até o Helesponto, que é um estreito no sudoeste da Turquia. Parece que os filhos de Ragnar permaneceriam nessa parte do mundo por um bom tempo, saqueando e pilhando. Eventualmente, Sigurd e seus irmãos navegariam até uma cidade chamada Luna, que fica na Espanha. Sigurd e seus parentes realmente viajaram por terras distantes. Naquela época, eles já haviam invadido várias cidades e castelos e eram tão famosos que nenhuma criança da região, por mais jovem, desconhecia os nomes dos filhos de Ragnar. Chegou-se até a falar em ir para Romaborg, que pode ser traduzido como Roma. No entanto, os irmãos sabiam que essa empreitada poderia terminar mal, pois já tinham ouvido grandes histórias sobre o antigo reino. Eles decidiram não fazer isso e preferiram saquear pequenas cidades para garantir riqueza. Com o tempo, os filhos de Ragnar deixariam o Mediterrâneo e navegariam de volta para a Escandinávia, mas suas ações os tornaram famosos. Ragnar tentaria competir com seus filhos conquistando a Nortúmbria com 2 navios, e as chances impossíveis fizeram com que ele fosse capturado e depois morto. As notícias sobre Ragnar logo chegariam aos seus filhos, e Sigurdo, ao ouvir o que havia acontecido com seu pai, cortou-se até o osso com uma faca que segurava na mão, fazendo um juramento de sangue. Sigurdo e seus irmãos então juraram que vingariam seu pai matando o rei Eller da Nortúmbria, o homem que havia executado seu pai Ragnar.
No ano de 865, Sigurdo e seus irmãos uniram muitos dos chefes e clãs vikings sob a bandeira da vingança, pois Ragnar era muito amado e todos desejavam vingá-lo. Logo, eles zarpariam para a Inglaterra e ficariam conhecidos na história como o grande exército pagão devido à devastação que causaram. De acordo com o Gestodenorum, Sigurdo e seu irmão Bjorn Braço de Ferro navegaram para a Inglaterra juntos com uma frota de 400 navios e, com um desafio aberto, declararam guerra ao rei Eller. Ivar, no entanto, pediu terras como compensação pela morte de seu pai. O rei Eller atendeu ao pedido, pois considerou isso uma solicitação razoável. Tudo isso fazia parte do plano de Ivar. Ele construiu uma pequena cidade com muralhas fortes e fez alianças com todos no país, principalmente senhores e líderes. Todos os chefes acabaram jurando lealdade a ele e aos irmãos. Enquanto isso, Halfdan e Uber também atenderiam ao chamado de guerra de Ivar. Assim que os exércitos se encontraram, muitos dos condes da Nortúmbria abandonaram o rei Eller e se juntaram aos filhos de Ragnar. O rei Eller percebeu que estava em desvantagem numérica. A batalha começou e foi um massacre completo, com a maioria dos homens do rei Eller perecendo, enquanto ele próprio foi capturado. Ele foi então morto com a execução ritualística conhecida como Águia de Sangue. Após a campanha na Inglaterra, Sigurdo herdaria muitas das terras de seu pai. Muitos dinamarqueses se reuniram e votaram em Sigurdo como soberano para receber o império de Ragnar. Assim que Sigurdo se tornou rei, foi relatado que ele mudou de um guerreiro selvagem para um homem de lazer, tendo visto muitas guerras e passando a refletir e meditar sobre suas vitórias e triunfos passados. Sigurdo se casou com Blaedia, filha do rei Ela, e teve um filho chamado Harthacnut. Seus descendentes mais tarde seriam reis da Dinamarca. Eles incluíam Gormo, o Velho, Haroldo Dente Azul, Sueno Barba Bifurcada e Canuto, o Grande, que foram sem dúvida os reis mais influentes e poderosos do Mar do Norte. No Gesta Norum, afirma-se que nenhum inimigo atacaria Sigurdo enquanto ele fosse rei e que ele não tinha inimigos, sugerindo um período de paz após ele herdar o império de Ragnar. Isso indicaria que ele morreu por causas naturais e não em guerra. É por isso que talvez não haja registro de sua morte. O legado de Sigurdo é de misticismo. No entanto, ele também seria o ancestral de muitos reis, como Sueno Barbafalco e Canuto, o Grande, que mais tarde tomariam a terra da Inglaterra para si, completando o que os filhos de Ragnar e o grande exército pagão nunca conseguiram fazer. Bjorn nasceu como Bjorn Ragnarsson e era filho de Ragnar Lothbrok e Oslaug. Bjorn ganhou seu nome ao ajudar seu pai, o rei Ragnar, na batalha junto com seus meio-irmãos Fridlif e Hadbard, que eram todos guerreiros experientes. Quando seu pai, Ragnar, conheceu o rei Saul da Suécia antes da batalha, Ragnar decidiu resolver a disputa à moda antiga em uma luta até a morte. No entanto, o rei Saul não quis lutar pessoalmente e escolheu Starkerd como seu campeão, junto com seu grupo de 7 filhos, para lutar contra Ragnar. Ragnar escolheu seus próprios filhos para compartilhar a glória da luta de campeões com ele. O duelo de guerreiros aconteceu à vista de ambos os exércitos, e Ragnar e seus filhos saíram vitoriosos do duelo. Dizem que Bjorn infligiu uma grande matança em seus inimigos sem receber nenhum ferimento. Ele então reuniu o exército de seu pai e ganhou forças para o seu lado, que eram como ferro, dando-lhe o nome de Braço de Ferro. A habilidade de Bjorn em batalha e sua presença no campo de batalha encorajaram seu pai, Ragnar, a atacar e matar o rei inimigo, o que levou à destruição das forças dele. Ragnar premiou Bjorn com o senhorio da Suécia por sua coragem em batalha. Bjorn foi posteriormente convocado para lutar por seu pai, Ragnar, junto com seus irmãos. Eles devastaram o território escocês. Bjorn então voltou para seu próprio reino e, após muitas expedições, recebeu notícias da morte de seu pai, Ragnar, pelas mãos do rei Eller enquanto jogava dados. Dizem que ele apertou a peça com tanta força
que arrancou sangue dos dedos, que caiu sobre a mesa. Ele então disse: "O destino é mais volúvel do que este dado que estou lançando." Bjorn então reuniu uma frota de 400 navios e declarou guerra ao rei Eller, sedento por vingança. Bjorn e seus irmãos convocaram o grande exército pagão para vingar Ragnar e esmagaram as forças do rei Eller na batalha. Ele foi então capturado. Bjorn e seus irmãos então ordenaram a execução do rei Eller pelo Águia de Sangue. Durante o processo, eles salgaram a carne mutilada do rei e se alegraram por terem derrotado seu inimigo mais implacável. Bjorn então voltou para seu próprio reino e deixou seus outros irmãos para governar e saquear o restante das terras inglesas. O feito mais famoso de Bjorn foi sua incursão semi-lendária no Mediterrâneo, que começou por volta do ano 860 d.C. Seguindo os passos de seu pai, Bjorn e seu irmão Vitsuk saquearam o norte da França. No entanto, ao final, em vez de retornar à Noruega, ao ouvir sobre as terras ricas do Mediterrâneo, Bjorn decidiu seguir adiante. Ele saqueou a costa espanhola, contornou Gibraltar e subiu até o sul da França, onde ele e seus homens passaram o inverno. No verão do ano seguinte, Bjorn seguiu para a cidade de Pisa, que ele saqueou devidamente. Enquanto estava em Pisa, Bjorn ouviu dizer que a cidade sagrada de Roma estava ao seu alcance, a apenas uma curta viagem para o interior. Ciente das riquezas que haviam sido saqueadas de várias abadias na Inglaterra e na França, ele antecipou a vasta fortuna que poderia ser saqueada da cidade central da cristandade. Infelizmente para Bjorn, ele havia sido enganado sobre a real distância de Roma. Quando seu exército chegou à cidade de Luna, eles acharam que tinham chegado a Roma e começaram um cerco. No entanto, em Luna, os vikings encontraram seu adversário à altura. Ansioso para entrar, Bjorn arquitetou um engano incrível. Bjorn enviou um mensageiro ao bispo de Luna, que relatou uma mensagem dizendo que ele havia morrido, mas que se converteu ao cristianismo em seu leito de morte e desejava ser enterrado em solo consagrado dentro da cidade. Não querendo negar a Bjorn um enterro cristão, o bispo deu permissão para que o corpo de Bjorn fosse trazido por uma pequena guarda de honra. No entanto, assim que seu caixão foi colocado na igreja, Bjorn surpreendeu os clérigos reunidos ao saltar do caixão. Depois disso, ele e sua guarda de honra abriram caminho à força até os portões da cidade, abrindo-os e permitindo que seu exército saqueasse a cidade. Encorajado por essa vitória, Bjorn lançou novos ataques à Sicília e ao norte da África, voltando ao Estreito de Gibraltar. No entanto, dessa vez, os governantes árabes da Espanha anteciparam sua chegada e reuniram uma frota contra ele. A frota de Bjorn foi devastada pela frota sarracena, que bombardeou os vikings com fogo grego. Bjorn perdeu quase 40 navios e a maior parte do saque, mas fugiu para a Noruega com pilhagem suficiente para viver como homem rico pelo resto da vida. Com a morte do pai de Bjorn, Ragnar Lothbrok, a Escandinávia foi dividida entre Bjorn e seus irmãos. Bjorn herdou grande parte do reino da Suécia devido à sua luta como campeão ao lado de seu pai muitos anos atrás, onde fundou a Casa de Munzo, que governou a Suécia por várias gerações e, eventualmente, se tornaria a casa governante da Dinamarca. A Casa de Munzo, conhecida na Suécia como a Velha Dinastia, recebeu seu nome da ilha, onde Bjorn Braço de Ferro teria sido enterrado. Ele foi enterrado em um túmulo com uma pedra rúnica inscrita no topo. Seus descendentes seriam os reis da Suécia. Bjorn forjou uma dinastia lendária pela espada e, através da conquista, sendo lembrado como Bjorn Braço de Ferro, pois diziam que ele era favorecido pelos deuses, permitindo que qualquer exército que comandasse ganhasse a força do ferro devido à força, determinação e coragem de Bjorn. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. E nos vemos em breve para mais um Perfis Históricos.